Muito boa tarde, paz seja convosco. Bem, eu estou muito satisfeito, feliz por estar aqui. Afinal de contas, esse é o nosso trabalho. Nós vivemos disto e para isto. E toda vez que a gente participa de um evento como este, a gente sempre aprende. Nós sempre levamos uma nova experiência para a nossa igreja, para a nossa cidade ou município. E nós não aprendemos apenas com quem fala aqui no microfone, mas nós aprendemos nos bastidores, nas conversas, nas trocas de experiência. Então, um evento como este contribui em muito para o crescimento deste povo, desta mensagem, desta ideia e, sobretudo, o crescimento do reino de Deus. Eu queria convidar vocês para abrir a sua Bíblia aí em segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Senhor, fala conosco. Amém. Meus amados, eu fiquei feliz de saber que estava sendo convidado para falar de algumas experiências que eu já passei, né? Comecei a pregar cedo, eu tinha 19 anos, 1965, me converti com 17, lá na cidade de Bauru, e aos 19 anos saí para o ministério. Naquela época, tudo era muito difícil, tudo. As pessoas da minha idade, fiz 69 no dia 3, agora passado, na segunda-feira. As pessoas da minha idade e os mais velhos do que eu vão se lembrar que lá nos idos 1950, 55, 60, 65, quase não havia dinheiro. As notas de 1 cruzeiro, 2 cruzeiros, 5 cruzeiros, 10 cruzeiros, ou então 10 merréis, 5 merréis, era o tempo do merréis. Eram notas velhas, remendadas com fita isolante, esparadrapo, até com farinha de trigo. Era uma época muito difícil. Não é como hoje, que há muito dinheiro circulando no mercado. E foi nesta época, meus amados, que eu comecei a pregar. Sou de uma família muito pobre. Muito pobre. Aos 13 anos, meu pai falou para minha mãe que ia para São Paulo. Eu vou indo para São Paulo arrumar emprego, serviço. Semana que vem eu volto para buscar vocês. Eu tinha 13 anos nesta época. O meu irmão mais velho tinha 15. E o meu pai foi para voltar na semana que vem.
nunca mais voltou. E ali nós ficamos, naquela pobreza, miséria. Eu costumo dizer que eu era pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. O meu primeiro sapato, meu primeiro calçado, que foi uma Paragata, eu tinha 14 anos de idade. E graças a Deus, meus amados, o que aconteceu de mais extraordinário na nossa família foi quando nós conhecemos Jesus. Quando nós fomos para a igreja, minha mãe foi para a igreja, minha mãe lavadeira foi para a igreja, e depois nós aceitamos a Jesus, e a partir daquele momento a nossa vida começou a se transformar. Em 1966, eu estava com 20 anos, recém-completado. Eu fui para a cidade de Assis, no estado de São Paulo. Fui lá para fundar a nossa igreja. E consegui lá um programa de rádio. Preguei lá mais ou menos uns 15, 20 dias no rádio. E anunciei que estaria no coreto da Praça Arlindo Luz. E ali então nós começamos a nossa igreja na cidade de Assis. Mas foi crescendo, foi aumentando o número de pessoas, e eu então aluguei um terreno e montei o primeiro campo da bênção. Durante a minha vida de evangelista, de fundador de igrejas, abrindo obras, eu nunca aluguei um salão. Eu sempre comecei num terreno. Aluguei um terreno, peguei o machado e fui lá no mato e cortei 5 eucaliptos. Fazia aquilo pessoalmente. Machado nas costas, ia lá, trazia um eucalipto de manhã, 2 à tarde, no outro dia mais 2, e fincava aquele eucalipto ali, em forma de cruz, né? Um lá, um aqui no meio, outro aqui, e um aqui atrás, aonde pendurava uma lâmpadazinha. E o púlpito eram 2 tábuas. Tudo isto que a gente tinha, era tudo a gente pegava na rua, não comprava nada, tudo achado, emprestado. E foi desta maneira que em 1965 nós começamos a obra da Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Assis. Naquela época, meus amados, era muito difícil pregar. A maioria da população era, hoje ainda é, mas naquela época, cerca de 95% da população eram católicos, eram devotos. E era muito difícil naquele tempo, porque as autoridades viviam de olho na gente, vigiando. E desta maneira, então, nós começamos a pregar na cidade de Assis. Meus amados, Deus foi abençoando de maneira extraordinária, abençoando, e aquele campo da bênção começou a ser tomado pela multidão. Nós chegamos a ter lá no campo da bênção cerca de 2.000 pessoas. E era uma bênção,
Deus abençoando, operando milagres, expulsando demônios, pessoas se convertendo. Numa noite, eu estava pregando. Imaginem vocês, eu tinha 20 anos de idade. O que um rapaz, um jovem de 20 anos, principalmente há 48 anos atrás, sabia? Não tinha experiência nenhuma. Hoje um jovem de 20 anos, ele tem muito mais conhecimento, porque tem muito mais acesso à internet e a todo tipo de informação. Naquela época, até televisão era difícil. Na minha casa não tinha televisão. Imaginem vocês o que um jovem com 20 anos podia saber naquele tempo. Eu estava pregando uma noite, lá em cima daquelas duas tábuas, multidão, quando de repente eu olhei lá atrás, na rua, eu vi parar 3 carros da polícia militar. Logo em seguida parou um carro preto. Dos 3 carros de polícia, desceram 4 soldados de cada um, 12 soldados, 2 ou 3 com um cacetete na mão, os outros ali observando. E daquele carro preto desceram 2 padres. Um padre mais ou menos aí dos seus 50 anos e o outro padre mais novo que eu imagino que era um seminarista. Tinha ali aproximadamente uns 22 anos de idade. Meus amados, eu fiquei feliz. Olha só a minha ingenuidade pregando, aquele campo da bênção tomado pela multidão, quando de repente eu olho lá na rua e vejo 2 padres. Eu pensei logo, puxa vida, eu estou sendo prestigiado, até os padres vieram me ouvir. Até os padres vieram ouvir a pregação. Quem sabe esses padres possam se converter e aceitar Jesus nesta noite. Mas eu nem imaginava o que estava acontecendo naquele momento. Os 2 padres reuniram aqueles 12 soldados, 2 ou 3 deles com cacetete, deu algumas instruções e o povo de costas para eles, eu olhando. O povo não tinha visto, só eu que via. Aí o padre mais velho ordenou, deu uma instrução para o padre mais novo. O padre mais novo pegou uma imagem de Aparecida, levantou, atrás, nas costas do padre mais velho, levantou, e o padre mais velho vinha na frente. Nessas alturas já tinha passado ali uns 5, 10 minutos que eles estavam se preparando. A notícia espalhou no meio daquelas pessoas que os padres estavam ali. E daquele povo que estava lá, isto há 48 anos atrás, 98% daquele povo era tudo católico, que vinha lá para ouvir a mensagem, para receber oração, né? Porque a gente se identificava como missionário. E quando a notícia espalhou que tinham 2 padres, a multidão ficou feliz, porque eles também não sabiam do que se tratava. E eu ali, em cima daquele púlpito, olhando. Aí o padre mais velho adotou uma postura, né, de santidade, levantou a mão direita e começou a benzer a multidão. E foi, e benzendo. Meus amados,
o padre mais velho benzendo, o padre mais novo com a imagem da santa atrás, para proteger. E de repente, as pessoas começaram a abrir caminho para eles. E eu olhando aquilo, olha só, eu quero dizer para você, eu sei que tem muito jovem aqui, com 20 anos, eu não sabia o que estava acontecendo. Aqueles 12 soldados fizeram uma proteção para aqueles dois padres, e eles então começaram a passar no meio da multidão. E foram passando. O padre mais velho, benzendo, fazendo o sinal da cruz, de um lado e de outro. As pessoas se ajoelhavam aos pés daquele padre mais velho, beijavam a batina, beijavam o cordão que ele tinha, e enquanto ele ia benzendo, o padre mais novo com a imagem da santa atrás, as pessoas se ajoelhavam, beijavam a mão, beijavam a batina. E aí eu parei de pregar e comecei a pensar, esses padres não vieram aqui para me ouvir, a intenção deles é outra. Nisto subiu um homem ali do lado, que eu não me lembro, nunca vi aquele homem se postou do meu lado e ficou ali e falou para mim assim: pastor, toma cuidado. Mas até aquele momento eu não tinha percebido por que eles estavam ali. E eles foram passando. Meus amados, era uma correria de pessoas beijando a mão do padre, beijando a batina, e o padre mais velho fazendo o sinal da cruz, e o padre mais novo com a imagem da santa protegendo o padre mais velho. E assim foi. E eu fiquei olhando. Quando eles se aproximaram, eu percebi o que estava acontecendo. Eles não tinham vindo ali para me ouvir, para me prestigiar. Demorou um pouco para eu entender, para cair na real. E eu então, imagine vocês, um jovem com 20 anos. 20 anos, pobre, fugi da escola. Eu tenho apenas 4º ano de grupo. Naquele tempo que tinha um diploma de 4º ano, eu tirei meu diploma de 4º ano. Achei que não precisava mais estudar, porque eu já sabia ler e escrever. Não tinha conhecimento da vida, não existia internet, não tinha televisão, não havia conhecimento, não havia informação. Quando eles chegaram na metade do caminho, eu percebi o que eles estavam fazendo. Eu comecei a analisar. 2 padres, 12 policiais, cacetete na mão, benzendo a multidão. E eu fiquei numa situação difícil. E eu comecei a pensar comigo e dizer: Senhor, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque na minha igreja, como na sua, os meus superiores, a minha liderança, quando me mandou pregar para sair, abrir algumas obras, ninguém me avisou que eu teria um confronto com padres ou com a polícia. Meus amados, fazer uma observação aqui. Eu costumo dizer que o meu currículo é muito vasto. Eu já fui preso pelo DOPS, já fui interrogado pelo Exército, já fui preso pela Polícia Militar e já fui preso pela Polícia Civil. Já tive essa experiência de confronto, de enfrentamento com padres e com outros tipos de pessoas e até marginais. E naquele momento, meus amados, eu perguntei: Senhor, o que eu vou fazer? Olha, meus amados, naquela época a gente tinha que depender exclusivamente 100% do Espírito Santo, porque não havia ninguém ali para dizer o que a gente tinha que fazer. Aí, quando eu percebi a intenção daqueles padres, eu falei: Senhor, e agora o que eu vou fazer? Eu não estava preparado para isso, eu não sabia que isso ia acontecer.
E o Senhor falou ao meu coração: fica tranquilo, na hora certa eu vou te mostrar o que você vai fazer. Eu vou te dizer o que você vai fazer. E lá vinha o padre mais velho, benzendo, fazendo o sinal da cruz, e o padre mais novo com a santa atrás, e as pessoas ajoelhando, beijando, puxando a batina dos padres e beijando, passando a mão na imagem da santa, fazendo o sinal da cruz, e eu olhando tudo aquilo, e aquilo ficou, aquele movimento. O povo estava pensando que aqueles padres faziam parte da missão, que eles estavam ali para cooperar. Aí eu parei de falar e fiquei pensando: e agora, o que eu vou fazer? Aquele padre chegou bem assim, né? Era um púlpito bem mais baixo, mais ou menos 1,5 metro de altura. Eles chegaram, o padre mais velho tentou subir em cima do púlpito, daquelas 2 tábuas. Aquele homem que eu nunca tinha visto antes e nunca vi depois, ele deu um passo assim, me pegou pelo braço e disse assim: pastor, vai para trás. E quando o padre tentou subir, ele fez assim: aqui você não vai subir. E o padre disse: eu vou subir. Não, aqui você não vai subir. Enquanto o padre mais velho teimava: eu vou subir, eu quero subir. O padre mais novo segurava a santa para proteger o padre mais velho. E eu ali sem saber o que fazer: Senhor, o que eu vou fazer? Oh, irmão, ninguém que foi preparado para isso. Nem você, pastor, que é muito bem sucedido, que tem uma grande igreja. A tua liderança não te preparou para isso. Apesar de que a palavra de Deus diz: eis que vos envio como ovelhas diante de lobos. Mas Deus falou para mim assim: fica tranquilo, na hora H eu vou dizer o que você tem que fazer. Quando o padre mais velho tentou subir, e aquele homem que eu nunca tinha visto antes e nunca vi depois, ele me segurava, o padre mais velho conseguiu dar um pulo e tentou segurar o microfone, mas eu puxei rapidamente o microfone. Era corneta, um microfonezinho, aqueles bem vagabundo antigo. Quando ele não conseguiu, ele se postou assim. Enquanto tudo isso acontecia, o padre mais novo segurando a santa para proteger o padre mais velho. E agora? Hoje, meus amados, hoje é fácil pregar o evangelho. Hoje é fácil. Hoje é fácil pregar, né? A gente fica olhando aí. Estava conversando com o Malafaia agora há pouco, e ele falando até coisas que eu tinha preparado para dizer, que as pessoas ficam olhando para a gente, né, fazendo sucesso, numa posição mais alta, e as pessoas querem ser igual a gente. Mas antes de ser igual a gente, tem que passar por onde nós passamos. Mas não é o Mário de Oliveira, não é o Malafaia, são tantos outros anônimos que nós não nos lembramos agora. Inclusive eu sei que aqui no nosso meio existem pessoas mais velhas que pagaram um preço alto para que o evangelho fosse pregado e fosse tão gigante como é na nossa pátria. E agora, o que fazer? Quando o padre viu que não conseguiu, eu disse: Senhor, e agora? O que eu faço? Eu fiquei mudo, não sabia o que falar. E aquele homem, ele apenas apartava, ele dizia: não, aqui você não sobe. Aí eu falei: Senhor, o que eu faço? Deus falou para mim assim: fica tranquilo, na hora que for preciso eu vou te mostrar o que você vai fazer. Quando ele não conseguiu subir no púlpito, ele se virou para a multidão, o padre mais novo ali com a santa para proteger, e ele então falou bem alto:
católicos. E aí todo mundo fez silêncio para ouvir o discurso do padre mais velho. Católicos, eu vim aqui em nome do bispo. Aí o Espírito Santo disse: é agora. Eu peguei a Bíblia e gritei: e eu vim aqui em nome de Jesus. Irmãos, parece uma coisinha à toa. Parece uma coisinha à toa, mas são as pequenas coisas que confundem os sábios. Deus fala através das pessoas pequenas. Deus fala através dos pequenos gestos. Quando eu disse aquilo, meus amados, nessas alturas a multidão já começou a perceber o que estava acontecendo. Quando ele disse: vim aqui em nome do bispo, eu disse: eu estou em nome de Jesus. Houve um movimento extraordinário. Só quem estava presente podia ver. Aquela multidão que por um minuto ficou parada. Quando me viu eu levantar a Bíblia e dizer que estava ali em nome de Jesus, começou um movimento. Naquela noite, nunca me esqueço, porque naquela noite, a hora que os padres chegaram, eu estava pregando. A terra era sem forma e vazia, porém o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Quando eu disse aquilo, houve um movimento e as pessoas foram empurrando, arrancaram o colete clerical do padre mais velho. O padre mais novo, que estava com a santa levantada, colocou a viola no saco, debaixo do braço, e saíram. Foi o único momento que os 12 policiais tiveram um trabalho naquela noite para proteger aqueles 2 padres. Meus amados, hoje é muito fácil. Hoje é muito fácil ser crente, ser pastor, né? É até um status hoje a pessoa dizer: ah, eu sou evangélico. Antigamente a gente era crente, hoje nós somos evangélicos. O que eu li nesta noite, meus amados? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, acrescento eu, de valor, que não tem do que se envergonhar, e que além de tudo isto, maneja bem a palavra da verdade. Em 1967, eu estava na cidade de Uruguaiana, no extremo sul, no Rio Grande do Sul, pregando, Campo da Benção, né? 5 postes de eucalipto, 5 lâmpadas. Um dia à tarde eu recebi a visita de um detetive da polícia, que me levou à intimação, para que eu comparecesse à delegacia a 1h da tarde. Cheguei lá, o delegado me colocou sentado, eu fiquei lá de 1 até às 5h da tarde sentado. Quando foi 5h, ele apareceu segurando na mão um livro que eu vinha saber depois que era o Código Penal. Ele tremia. Eu tinha 21 anos nessa época, 1967. Eu estava sentadinho. Eu era magrinho, esmilinguido, sentadinho ali, esperando a boa vontade do delegado. Aí o delegado chegou na sala com um Código Penal na mão e disse assim: ó, chamei você aqui porque eu não aguento mais a reclamação dos padres, não aguento mais a reclamação dos médicos.
Então chamei você, porque hoje à noite você vai pegar o trem minuano e vai embora daqui. Porque se você não for embora, eu vou te prender por curandeirismo, prática ilegal da medicina e por estelionato coletivo. Estelionato coletivo, vocês sabem que é oferta. Falei, mas por que, doutor? Assim, ó. Por que, doutor? Eu sempre fui humilde nesses momentos. Por que, doutor? Claro, diante do delegado. Porque eu não aguento mais. Você vai embora, senão eu vou. Se você não for embora, eu vou te prender. Sabe o que eu falei com ele? Hoje, eu acho que eu não teria coragem de falar o que eu falei. Falei, doutor, se eu for embora hoje, o povo que está me ouvindo lá no campo da bênção vai pensar que tudo isso que o senhor está falando é verdade. Mas como nada disso é verdade, então eu não vou embora, porque se eu for embora eles vão pensar que é verdade, que eu sou estelionatário, que eu sou curandeiro. Mas eu não sou estelionatário nem curandeiro, eu vim aqui pregar o evangelho, então eu não vou. Agora, se o senhor quiser, o senhor faz o que o senhor quiser. Ele falou, se você, desse jeito, se você, ele tremia, se você pregar, eu vou mandar te prender. Aí eu disse assim, doutor, então é melhor assim, porque se o senhor me prender, eles vão saber que o senhor aqui não me quer aqui na cidade. Maior ingenuidade, gente. Mas não era só ingenuidade, irmãos. A gente era puro, sincero. Eu dou graças a Deus, meus amados. Eu estou com 69 anos, 49 de ministério. Eu quero dizer para vocês que eu nunca preguei pensando em fazer fortuna, porque eu fui chamado para pregar o evangelho, para ganhar almas e colocar em primeiro lugar o plano de Deus. O plano de Deus em primeiro lugar. Olha, eu sou presidente do Conselho Nacional, eu convivo com isso diariamente. Esta semana eu tive essa experiência. Nós precisamos de um pastor para ir numa determinada cidade, assumir aquela igreja. A primeira pergunta que ele faz: quantos membros tem aquela igreja? Quanto que arrecada aquela igreja? Irmãos, isso não é história de 10 anos, 20 anos, não. É recente, essa semana eu ouvi isto. E essas pessoas se esquecem que a palavra de Deus diz: buscai primeiramente as coisas de Deus, e as demais vos serão acrescentadas. Se você está pensando em ser um pregador, um missionário evangelista, um pastor, para fazer fortuna e ficar rico, desista agora. Mas se você quer servir, continue com esse propósito, porque Ele quer pessoas que o sirvam. Aí o delegado disse assim: então tá, vai, se você for pregar outra vez, eu vou te prender. Sabe o que eu fiz? Chegou de noite, lá no campo da bênção, umas 3.000 pessoas. Depois que eu preguei, eu falei assim: gente, irmãos, o delegado me chamou e falou para mim que se eu não for embora, ele vai me prender. Nisso parou o carro da polícia lá na frente. Eu falei assim: olha eles ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Todo mundo olhou para trás. Eu disse: então, se eu não vier pregar amanhã, vocês podem saber que eu estou preso. Quem teria coragem de fazer isso? Irmão, sabe o que aconteceu? O carro da polícia, quando ouviu eu falar, chegou um soldado, desceu, entrou no camburão depressa e foi embora.
No dia seguinte, 1h da tarde, o mesmo detetive foi lá em casa e me levou para a delegacia. Chegou na delegacia, o delegado do dia anterior, tremendo ainda, não sei por que ele tremia. Você me desobedeceu? Você vai ficar preso aqui. E às 11h da noite eu vou te colocar no trem. Você vai embora. E assim, meus amados, eu fiquei de 1h da tarde e foi passando. Chegou na hora do meu programa, que era 5h da tarde, eu não falei. Quando chegou 7h da noite, e eu não estava no campo da bênção, e eu estava lá numa cela. O delegado me colocou numa cela, 2 guardas ali, 2 brigadianos ali na porta. E quando chegou 8h, eu não apareci. Um velhinho de 75 anos subiu no púlpito e disse: povo de Uruguaiana, fiquei sabendo que o nosso missionário está preso. Quem quer ir comigo? Vamos lá! E eu estava lá sentado, irmãos, sem comer nada, sem beber nada. E toda hora passava um detetive e fazia uma piadinha. Toda hora. É um absurdo. Essas, para mim, são covardes, que se aproveitam de um coitadinho que está lá na delegacia, passava e jogava uma piadinha. E eu quietinho ali. Quando foi por volta, olha só, silêncio, né? Quando foi por volta de 8h30, 9h da noite, é claro, eu vi uma correria. Pessoas correndo, batendo porta, detetive corre para lá, soldado, começou a chegar brigadiano, começou a chegar soldado, foi chegando, parou um carro, parou 2, parou 3, parou uns 8 carros da polícia militar, e toda a brigada militar da cidade desceu. E eu não sabia o que estava acontecendo. Fiquei olhando aquele movimento. Aí o delegado apareceu e falou assim: seu filho de uma figa, você vai ver só. Eu ainda não sabia o que estava acontecendo. 21 anos de idade, sentadinho ali. Aí de repente, né, eu dei uma olhadinha na janela assim, da cela, e eu vi, à frente da delegacia, tinha uns 30 soldados, fazendo corrente, segurando assim, cacetete. Eu falei, mas por que tudo isso? E mais uns 4 ali na minha sala, na minha cela, ali. E eu via, o delegado fumava um charuto, e ele ficava mordendo o charuto, suando. Quando eu vi aquele soldado, eu falei, o que está acontecendo? De repente eu ouvi lá na rua o povo cantando e chegando, e foi chegando, aqueles corinhos antigos: é isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar, e batendo palma e gritando palavras de ordem. Quando os moradores da cidade viram aquelas 2.000 pessoas passando pelas ruas e cantando, gritando palavras de ordem: solte o missionário, solte o missionário. A população se juntou a eles e foi tudo para a porta da delegacia. Aí eu ouvindo, e os soldados ali inquietos, né, na cela, lá na frente todo perfilado. Aí o mesmo velhinho subiu no muro da delegacia e disse assim: numa cidade pequena todo mundo se conhece. O delegado chamava-se
Bazanese. Bazanese! Solta o missionário. Você tem 15 minutos. Se não soltar, nós vamos invadir a delegacia. E eu lá, irmãos, eu esboço um sorriso aqui agora, vocês acham, riem, mas não é assim. Lá dentro, naquele momento, é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Uma tensão, todo mundo com medo. Eu não estava com medo, eu estava impressionado com aquilo. Aí o delegado entrou correndo, foi no telefone, aquele telefone de manivela ainda, 48 anos atrás, 47 anos. Aqui é do quartel-general. Uruguaiana tem 3 quartéis generais. Não sei se ainda tem hoje, mas no tempo, né, em 1968, 67, plena Revolução Militar. Inclusive, irmãos, eu fui preso pelo DOPS, interrogado pelo Exército, porque eles queriam saber se eu participava de algum movimento revolucionário. Eles queriam saber, porque eu era um menino novo, juntando multidões, o Exército queria saber. E quando o delegado conseguiu falar com o general, alô, é o general. General, manda o exército aqui, porque o povo quer invadir a delegacia. Por que, delegado? Não, por causa de um charlatão que nós prendemos aqui. Anda logo, que eles deram um prazo para invadir a delegacia. E desligou. E eu sentado ali. Aí um dos soldados chegou para mim e disse assim, eu sentado ali e o povo lá fora. O velhinho deu a palavra de ordem, deu o prazo de 15 minutos. O povo continuou cantando. De vez em quando eles paravam de cantar e gritavam, solte o nosso missionário. Aí o soldado chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero que o senhor fique sabendo que eu estou aqui a serviço e não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, pastor, olha só. Inclusive, pastor, a minha família está lá no meio daquele povo. Esse brigadiano se converteu e se tornou pastor da igreja do Evangelho Quadrangular. Um ano depois. Eu encontrei, meus amados, em Santa Catarina, no ano passado, uma pastora. Ela falou, pastor, eu precisava te encontrar pessoalmente para te contar. Lembra quando o senhor foi preso? E o povo foi lá na delegacia te soltar? Lembro. Eu era freira. E eu estava no convento e fui visitar minha família. Justamente naquela noite o senhor foi preso. E eu estava lá no meio do povo, vestida de freira, e hoje eu sou pastora. Esse mundo é interessante, né, irmãos? Extraordinário. Aí, de repente, irmãos, eu escutei uma sirene. Aquela sirene antiga. Aquele movimento ali dentro, soldado corre para cá, detetive, delegado, todo mundo, aquela tensão, e o tempo se esgotando. Aí eu olhei pela janela assim da cela e vi entrar um jipe sem capota, um soldado do exército dirigindo, um senhor à paisana do lado. Atrás do jipe, não sei se vocês já viram aqueles filmes que tem um soldado com metralhadora
giratória, um soldado com a metralhadora. O delegado ficou numa decepção tão grande que ele esperava que viesse o exército. Mas o exército não veio. O jipe chegou. Nessas alturas, irmãos, nessas alturas, alguém chamou 2 advogados para me defender. Não, foi de 1 até às 11 horas da noite isso. Um delegado de um lado que era pastor metodista, né, Dr. Gerson, e do outro lado, um dos delegados mais famosos do Rio Grande do Sul, Dr. Nivaldo Soares, que foi prefeito da cidade depois. Eles estavam ali para me defender, mas eles não sabiam o que fazer, porque era a força da polícia contra o argumento de 2 advogados. E, de repente, eu sentado ali, aí o jipe parou assim, bem na portinha assim, né? Nessas alturas me trouxeram para uma salinha, fiquei sentado ali, e entrou. Depois eu vim a saber que aquele homem apaisano era Coronel Riela, chefe do Estado-Maior do Exército. Ele tinha um objeto na mão, uma espécie de cacetete. Ele foi entrando assim, olha só. Quando o coronel do exército chegou, o motorista do exército ficou no jipe, o outro soldado ficou lá na metralhadora. Ele desceu, tinha um degrauzinho para subir, ele subiu assim, eu estava sentado, um advogado de um lado, outro advogado do outro, 4, 5 soldados ali. Aí o coronel chegou, olhou para o delegado e falou assim: Basanese, cadê o homem? Cadê o homem? E eu sentadinho ali, o delegado falou assim: é aquele ali. Quando o coronel olhou para mim, irmãos, ele olhou a reação de vocês. Cadê o homem? O homem está ali por quê? O que esperava o exército? Plena revolução. Um homem agitador reuniu quase 10.000 pessoas na porta da delegacia. Mobilizou toda a polícia militar do município. 2 advogados importantes. Quem é o homem? O delegado falou assim: o homem é aquele ali. Ele olhou assim e fez assim: esse é o homem? Olhou para todo mundo que estava na sala, para os 2 advogados, para os policiais, para o delegado. Esse é o homem? E olhou assim, né? Reprovando, né? Porque ele esperava encontrar um gigante lá, mas era um magrelinho. Eu era magro, eu pesava 60 quilos. 60 quilos de tanto jejuar, tanto orar e jejuar. Aí ele olhou e falou assim: Basanese, este é o homem? É o homem. Aí ele virou assim, olhou para mim. Ô irmãos, isso, se houvesse uma possibilidade de voltar no tempo e rever essas coisas, é emocionante. Mas essas coisas acontecem com aqueles que se entregam, não para aqueles que querem ficar ricos às custas do evangelho. Naquela época, a gente era perseguido pelo exército, pelo DOPS, pela polícia militar, civil, pelos médicos, pelos padres, mas a perseguição continua. Hoje é diferente, hoje é sutil, hoje é sutil. E cumpre a mim, meus amados
mesmo que eu não tenha vindo preparado para dizer isso, mas eu tenho que falar. Se preparem para mudanças profundas no nosso país, com esse governo que está aí. A Bíblia já nos alertou. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida e de coisa boa, mas o fim deles é a morte, a tortura e a perseguição. Antigamente, meus amados, a gente era perseguido por esse. Hoje nós somos perseguidos de maneira diferente. Pessoas que se levantam para falar da nossa moral. Pessoas que vão na Receita Federal, na Polícia Federal e fazem denúncias contra pregadores expoentes que são vitoriosos, que contribuem para o crescimento do Evangelho no Brasil. Não se engane não. E muitas vezes, quem vai fazer uma denúncia, eu sou vítima disso, não é um padre, não é um médico, não é um político. Muitas vezes é um pastor que tem inveja, ciúme e que gostaria de estar no meu lugar, no seu lugar. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Mas quer que eu diga uma coisa para vocês? Não vos preocupeis, porque eu venci o mundo e as perseguições dos homens, e vós também vencereis. Olha só a minha simplicidade. Menino, mal sabia ler, mal sabia escrever, mal tinha o que vestir, o que comer, magrelo, sentado. Depois que o coronel fez a pergunta: cadê o homem? E o delegado disse: esse é o homem. Ele deu um sorrisinho, olhou para todos e deu 2 passos e veio para o meu lado. Quem é você? O que você responderia? Você acha que o Conselho Nacional da nossa igreja, vocês acham que o meu pastor que me mandou, me instruiu para esse momento? Vocês acham que ele diz assim: ó, quando você for pregar em tal lugar, vai um padre lá, viu? A hora que ele chegar, você levanta a Bíblia e fala em nome de Jesus. Vocês acham que houve essa instrução? Você acha que alguém falou para mim assim: Mário, se você for pregar e chegar um coronel, o chefe do Estado-Maior, e disser: quem é você? Você vai responder assim, assim, assim. Meus amados, quando ele falou, ele ficou impressionado. Um menino de 21 anos trouxe quase 10 mil pessoas na porta da delegacia. Estava todo mundo apavorado. Quem é você? Um advogado de um lado, Nivaldo Soares, outro advogado do outro. Eu olhei para ele e falei assim: e quem é você? Que eu não sabia. Eu não sabia o que estava se passando. Sabe qual foi a reação do coronel? Ele me ouviu, levantou o rosto, olhou novamente para todo mundo e deu um sorriso e fez assim. Ele disse assim: pois é. Quando eu falei assim, quem é você? Os 2 advogados ficaram apavorados, me cutucaram. Um deles falou assim: fica quieto, rapaz, este é o chefe do Estado-Maior. Eu falei assim: ah. Aí ele virou para mim, irmãos, e disse: pois é, se você
estivesse lá na praça, bebendo, fumando, roubando, brigando, jogando pedra nas vidraças, aposto que você não estaria aqui. Você está aqui só porque você está pregando. Voltou para o delegado e disse assim: Bazanese, solta o menino. Solta o menino. Aí, o delegado fez a ocorrência rapidamente, assinou. Os soldados sumiram da sala, os detetives sumiram da sala, e eu desci por aquele degrauzinho, porque a porta da frente da delegacia estava trancada, fechada. Quando eu pisei o meu pé naquele corredor e o povo me viu, foi uma explosão. Os soldados todos, teve soldado que subiu na árvore, outros pulou o muro dos vizinhos, e todo mundo saiu correndo. Invadiram aquele corredor e me pegaram, e eu via lá pessoas chorando, gritando, cantando. E os advogados falaram: Mário, olha, você não pode perder essa chance. Você foi agraciado, vamos embora daqui, antes que o exército mude de ideia, vamos embora daqui. Aí eu entrei num Gordini, e o povo gritando: fala, fala. Entrei no Gordini, de um dos advogados, desse que era pastor, do Gerson, pastor metodista, e ele funcionou o carro, engatou primeiro e acelerou, e o carro não saiu do lugar. Engatou outra vez e acelerou, o carro não saiu do lugar, e acelera. Aí eu abri o vidro e olhei, o pessoal tinha levantado o carro. Era um carrinho pequeno. E aí o Gerson falou assim para mim, o coronel, o delegado, assistindo na janela da delegacia assim. O Gerson falou assim: Mário, desce, fala qualquer coisinha. Eu desci rapidamente, subi no capô do carro e disse: irmãos, amanhã estaremos lá, vão com Deus, Deus abençoe. Aí Malafaia, eu posso falar mais uns 5 minutinhos? Só para contar mais uma experiência? Não posso perder essa oportunidade. Eu pensei que ia dar tempo de falar isso tudo em meia hora, mas mais 5 minutos. Eu gostaria de ter tempo aqui, eu não vou fazer isto, né? Para falar da noite em que eu fui interrogado pelo exército durante 2 horas, numa salinha onde havia aparelhamento de tortura. Não vou falar isso. Não vou falar da minha experiência com traficante. Não vou falar. Não vou falar da outra experiência de outro embate com outros padres em outra cidade. Não vou falar sobre isso. Mas uma coisa eu quero falar, para voltar um pouquinho no começo. Canoas, 1969. Eu fui pregar antes de ir para o campo da bênção. Irmão, não tinha dinheiro naquele tempo. Eu preguei, irmãos, eu só vim saber o que era um salário em 1973. Eu não pensava em dinheiro. Eu acho que é por isso que eu fui vitorioso. Antes de ir para o campo da bênção, não tinha dinheiro, né, para alugar. Eu fui para a Praça do Avião. Tem algum gaúcho aqui? A Praça do Avião em Canoas. Estava lá pregando, em cima do banco, 200 pessoas. Era a segunda semana de campanha, abrindo a obra lá. E pregando. Aí quando eu levantei as 2 mãos e fiz a oração final para dar bênção a todo mundo, eu ouvi um grito: vamos parar com isso! Eu abri os olhos
A praça estava cercada, tinha 50 soldados com cacetete cercando a praça. Eu olhei assim, assustei. Vou descer daí, tá preso. Mas por quê? Cala a boca, tá preso. Tinha um pastor comigo naquela noite que ia abrir uma igreja numa cidade vizinha, Luiz Carlos Pinto. Estava ali, me prestigiando. Quando ele viu o delegado me prendendo, ele chegou para o delegado falando assim: ei, o que está acontecendo aí? O delegado falou assim: quem é você, rapaz? Eu também sou pastor. Então também está preso. Aí nós fomos levados no camburão para a delegacia. Lá na delegacia, isso aconteceu 10 horas da noite. Delegacia, numa cela, eu e Luiz Carlos Pinto, uma luz que tinha no corredor, nós dois sentados ali. Às vezes alguém falava alguma coisa, às vezes não falava nada, um olhava para o outro assim. Quando foi meia-noite, até parece a história de Silas, né? De Paulo e Silas. Meia-noite. Ouvi um barulho assim, uma porta se abriu e uma carinha tímida pôs a cara assim, olhou para mim, para o outro pastor. Aí ele prumou, abriu a porta, entrou e olhou para nós e falou assim: vocês são crentes? Sim, nós somos crentes. O que você faz? Eu sou pastor, ele também. Ah, é? Que igreja? Da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ah, eu vou me apresentar. Eu também sou crente. Sou sargento da aeronáutica. Estava em casa deitado, dormindo. A minha mulher chegou lá apavorada. E ela, chorando, desesperada, ela disse que tinham prendido os missionários. Eu nunca fui lá. E ela falou assim: você tem que ir lá. Você é militar, você tem que ir lá. Faça alguma coisa por eles. E eu vim aqui. Eu estou vendo que vocês são sérios. Espera um pouco. Saiu, foi lá, conversou com o carcereiro. O carcereiro pegou o telefone e falou com alguém. Desligou o telefone. Voltou. E disse... Voltou e disse para nós: pode ir embora. Você que quer ser grande, qual o preço que você pagou? Qual a experiência que você teve? Qual a necessidade que você passou? Você que está pensando em tomar igreja de alguém, o Everaldo está aí? Está aí. Everaldo, você não sabe, mas eu vou falar uma coisa que você vai se lembrar agora. Um dia, Everaldo, lá em Brasília, estava eu e você no gabinete da liderança. E você falou de um homem que eu não conheci pessoalmente, mas que ouvi falar. Desculpem, irmãos, eu teria nomes de heróis há centenas no Brasil para falar, mas não me ocorre agora, até não me preparei para isso. Você vai lembrar, Everaldo, quando você começou a falar de Paulo Macalão. E você começou a chorar, de contar
o que você testemunhou pessoalmente do sacrifício que este homem fez. E ele não é o único responsável pelo sucesso da Assembleia de Deus ou de outras denominações, mas ele é um dos homens que passava fome, necessidade. Essa pelo menos é a história que você me contou, Everaldo. Mas infelizmente, hoje tem pessoas que querem pegar um atalho. E naquela noite, meus amados, eu e Luiz Carlos Pinto, nunca me esqueço daquilo, porque era mais ou menos 1h da manhã. Nós dois fomos andando, não tínhamos jantado, não tínhamos comido nada. E isto nunca mais me esqueço. E é bom, sabe, Silas Malafaia, eu digo isto, que é bom que essa geração conheça um pouco da história, mas não é do Mário de Oliveira, não. Porque não é só o Mário de Oliveira que tem história. Eu acredito que muito pouca gente aqui vai ter o privilégio que eu tive de debater com um padre com 20 anos de idade. Mas existem outros tipos de provações que outros grandes homens passaram, venceram, triunfaram, tudo para fazer a obra de Deus. Por isso, meus amados, eu quero encerrar a minha palavra dizendo: procura apresentar-te diante de Deus aprovado. Eu vou acrescentar uma palavrinha: como obreiro de valor, que não tem do que se envergonhar. Será que você pode dizer isto? Levantar a sua cabeça agora e dizer: eu me enquadro neste versículo. Eu não tenho do que me envergonhar. E que além de tudo, que é o mais fácil, manejar bem a palavra de Deus. Olha, irmãos, vim aqui pregar e manejar a palavra de Deus é a parte mais fácil desse versículo. O duro é ser um obreiro de valor e chegar no final e não ter do que se envergonhar. Eu acho que um pastor para ser aprovado, já vou terminar, Silas. Quanto pastor aí que quer igreja pronta? Eu nunca peguei igreja pronta de ninguém, irmão. Nunca. Abri tantas obras, sou pioneiro. Comprei só com o dinheiro da igreja local. O dinheiro da igreja local, eu comprei 80 terrenos, só com o dinheiro da igreja local. Hoje, como presidente, muito mais de 1000, mas isso aí já é um mérito para todos. Meus amados, obrigado, pastor Silas. Deus abençoe vocês. Agradeço.